Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz seja convosco e que vocês tenham um dia, uma noite abençoada por Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Silvana Fernandes e é um prazer enorme estar junto com vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco do Antigo Testamento e depois eu venho para o Novo Testamento a partir de Atos. No livro de Esdras, no capítulo 8, no retorno dos exilados a Jerusalém, com o povo vêm os seus pertences e havia um temor. Esdras então se propõe a um jejum corporativo. O que é um jejum corporativo? É um jejum coletivo. É um jejum onde todos se voltam para um mesmo propósito, para que Deus ajude o povo e não venha precisar de ajuda terrena. Essa era a meta de Esdras. Entre humilhar-se diante de reis, eles se humilham diante de Deus. Eles escolhem a humilhação diante de Deus. E por recorrerem a Deus e não aos homens, Esdras diz que Deus respondeu ao seu povo. 1 Reis, capítulo 21, também tem uma passagem muito conhecida nossa. Elias, o profeta de Deus, tem um confronto terrível com o rei Acabe. E Acabe foi o pior rei de Israel. Seu reinado foi um total desastre. Ele casou-se com Jezabel, que afrontou a Deus, que afrontou os seus profetas, e Deus determina que Elias profetize contra a vida de Acabe. E a Bíblia diz que por Acabe temer a Deus, no versículo 27, Acabe apregoou um jejum. E olha que incrível, Deus teve que mudar a sentença. Olha o que o jejum de um homem fez. Olha o que a força de um jejum pode fazer. Quando um homem se humilha diante de Deus, ele recebe favor de Deus. Deus chama Elias e diz para Elias: olha, Acabe jejuou e eu vou postergar a maldição que viria sobre Acabe. Ele passa para uma geração futura, porque Acabe, mesmo sendo um homem pecador, mesmo sendo um homem que errou muito com Deus, ele faz um jejum. E por conta desse jejum, Deus muda a história. Na história de Jonas, Deus também usa o profeta para anunciar a destruição de toda uma cidade. A cidade de Nínive, porém, tem um rei que, ao ouvir o profeta, coloca todos, inclusive os animais, ele coloca em jejum. No versículo 10 diz que, vendo Deus o que fizeram, revogou em 100 anos o castigo da cidade de Nínive. Quando aquele rei recebe a profecia, ele resolve mudar a postura e coloca todos em jejum. E através dessa atitude, Deus revogou um castigo que já estava determinado. Na história de Esther, a morte de todo um povo é impedida por meio do jejum. O povo de Israel estava subjugado pelo domínio da Pérsia. Um comandante do rei Assuero planeja covardemente contra o povo de Israel. Esther, então, alertada por seu tio Mardoqueu, entra em ação, mas ela não vai na força dela, nem na influência que ela poderia ter como uma rainha, mas ela convoca um jejum coletivo, um jejum corporativo, e Deus, mais uma vez, abençoa e ouve o clamor do seu povo, dando o livramento a Esther e ao seu povo. É por esse motivo que há uma batalha espiritual absurda para que não jejuemos. Nós vamos interferir nos governos humanos, nós vamos tocar o coração de Deus, nós vamos mudar sentença quando nós fazemos um jejum. Agora nós vamos para o Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Ou seja, o jejum os tornou ministro de Deus. Paulo e seus companheiros jejuavam.
Esse trecho mostra como eles foram eleitos ministros pelo Senhor. Capítulo 11, versículo 23 e 27, Paulo continua dizendo sobre ser ministro de Cristo e jejum. Trabalhos, fadigas, depois fome, sede e jejum. O que nos leva a pensar que fome e sede é algo involuntário, quando você não tem o que comer. Mas jejum é voluntário e você tem e faz a privação de comer. Então Paulo fala que já teve fome, já teve sede, mas também jejuou como uma opção de bênção, como ordenança. Somos de fato pessoas que querem, que desejam respostas de Deus. Então é sobre jejum que nós precisamos aprender. É através disso que você enfraquece a carne, enfraquece a alma e sacia o espírito. Se os apóstolos jejuaram para começar, para ministrar, nós também precisamos jejuar. Deus está através desse estudo. Ele está fortalecendo algo que estabeleceu-se desde o início da humanidade e perpetua até hoje, como um movimento relacional com Deus. É uma prática agradável a Deus. É o jejum trazendo o benefício de exaltação de Deus. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 4, é marcante. O livro histórico de Atos, onde inicia o projeto da Igreja de Cristo na cidade de Antioquia. Haviam 5 homens ali servindo ao Senhor e jejuando, e eram eles Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que depois se tornou Paulo. Hoje, os líderes, o povo e a igreja, eles jejuam um pouco ou não jejuam. E é exatamente por isso que a igreja está enfraquecida. Nós temos que tomar o exemplo dos apóstolos para sermos fortalecidos. Os membros da igreja estão enfraquecidos, os líderes estão enfraquecidos. Há um abandono de adorar jejuando, de servir jejuando. E com isso deixamos a maior arma por estratégias que são falíveis. No versículo 2, os apóstolos jejuam para saber a vontade de Deus. E no versículo 3, eles, após saberem a vontade de Deus, eles jejuam para iniciar os seus ministérios. E daí eles começam o ministério de profetas e mestres. E o texto se refere a eles como apóstolos. E é a primeira vez que a gente vê a palavra apóstolos. Ministério envolve jejum, livramento envolve jejum, prosperidade envolve jejum, tudo envolve jejum. Precisamos chegar diante de Deus humilhados para que as nossas orações sejam atendidas. Como foi falado no início desse vídeo, qual é o segredo para orações atendidas? É a humilhação, o jejum, para que a nossa oração mova o coração de Deus. Que Deus abençoe você, que a sua vida seja uma vida de vitória e que você possa usar essa chave poderosa, não para obter bênção, mas para ser uma bênção. Deus abençoe.